Este é mais um vlog de leitura em que eu estou lendo os livros nacionais gratuitos que eu peguei no Exploda Seu Kindle. Se você não sabe o que é o Exploda Seu Kindle, eu fiz um vídeo sobre isso, vou deixar aqui nos cards, então se vocês quiserem conferir e entender melhor o que é o Exploda Seu Kindle e como pegar livros gratuitos nesse dia, confiram lá. Esse aqui é o segundo vlog que eu tô fazendo lendo os livros que eu peguei. Então, no primeiro vlog eu li A Noiva Humana, do Orc Vaidoso e Seduzida pelo Meu Chuveiro Senciente. Hoje nós vamos embarcar aí num reconto da Bela e a Fera. Pelo que eu entendi, lendo a sinopse, ele é uma aranha. O nome do livro é Aracne e hoje é sábado e eu vou começar a leitura desse livro, não li nada dele ainda. Se o livro estiver legal, gente, se for um livro que me prende, que tem uma escrita legal, eu consigo ler ele em 2 dias. O problema é quando o livro é ruim. Vamos ver se esse daqui é bem escrito, gente. Por favor, seja bem escrito. Eu pego esses livros, gente, rezando, porque eu quero tanto falar bem. Oh, meu Deus. Lista de gatilhos. Tem um gatilho aqui que eu não sei nem o que é, gente. CNC. Gente, é coisa, viu? Peste. Tem umas coisas aqui que eu não sei nem o que é. Tem uma ilustração aqui mostrando como é um aracne. Que a aracne tem um glossário explicando que a aracne é uma espécie mesmo. Quando eu li a sinopse, eu achei que seria só um homem que foi amaldiçoado para ser uma aranha. Mas pelo que eu vi aqui já no glossário e tal, tem toda uma sociedade mesmo de indivíduos que são araques. Metade aranha e metade humano, né, digamos assim, tipo um centauro, sabe, que é metade pra cima humano e metade pra baixo cavalo. Nesse caso aqui são aranhas. A Aracne, eu acho que é o nome do cara. Arax é a espécie. Gente, o cara é o nome mesmo, Aracne é o nome. Ele vive, que horror, gente, nossa, que triste. Ele vive encarcerado, tipo, os humanos prenderam ele e ele já vive ele tem 20 anos e ele já vive há 10 anos dentro de uma caixa com 30 metros quadrados como um animal exótico. Ai, que triste. A escrita é boa. Por enquanto eu tô gostando. Por enquanto, gostei da escrita. Achei interessante isso dele ser mantido em cativeiro, tipo, muito triste. Ficou 10 anos, gente. Horrível. Esse primeiro capítulo é um prólogo. Na verdade, não é o primeiro capítulo, né? O prólogo é do ponto de vista dele e ele consegue fugir dessa prisão. E agora, o primeiro capítulo é do ponto de vista da menina, da Ruby. Povinho. São 2h37. Eu cheguei em 46% do livro. Eu parei, almocei, tô aqui comendo minha sobremesa, meu chocolatinho. Vim conversar com vocês aí dessa metade do livro. Eu já posso dizer pra vocês que eu tô gostando mais desse do que do livro do Orc. A escrita é legal. Eu vi só um ou outro errozinho de digitação, mas acho que foram uns 3 ou 4 só. E isso acontece, né, gente? São livros que são publicados independentes. Então, às vezes o próprio escritor é também o editor, é o revisor. Então, eu não sei se esse é o caso desse livro aqui, que eu não reparei no começo, né? Mas acontece, a escrita tá legal. Existem, vivendo junto com os humanos, os araques. Eles são seres que são metade humano, daqui pra cima, do abdômen pra cima eles são metade humanos e do abdômen pra baixo eles são aranhas. Eles hoje vivem escondidos, eles conseguiram se esconder assim por causa de um feitiço e tal. Eles estão vivendo numa montanha, eles têm toda uma sociedade, uma organização, né? Eles vivem de uma forma pra tentar se preservar, porque no passado eles já sofreram muito nas mãos dos humanos. Então já teve guerra e tal. Mas hoje eles tentam viver o mais escondido possíveis para que eles não sejam, por exemplo, capturados de novo, sejam usados para... Como o próprio Aracne, que é o protagonista masculino, ele foi usado, ele foi capturado e ficou preso por 10 anos. E com os humanos fazendo experimentos e tal. Acontece que
A Ruby, ela vai sofrer um acidente de carro e ela vai acabar parando aí nessa floresta que os Araques vivem, que é chamada de Darkness, essa floresta. O Arachne, ele vai salvar ela. Como? Aí esse que é o ponto. Os Araques, eles têm um sistema de cópula, assim, né, que é por parceria. Então eles encontram uma parceira e aí eles trocam material genético para eles conseguirem copular e terem descendentes viáveis. O que acontece? A menina, a Ruby, ela tava morrendo e aí o Arachne, ele morde ela. Por quê? Porque passando uma parte do DNA dele para ela, ela ia conseguir sobreviver, porque ela, a partir disso, ia conseguir ficar mais forte e tal. Inclusive, ela vai, ao longo do tempo, começar a desenvolver até algumas características que são dos Araques. O Arachne se sentiu muito tocado por ela, assim, no sentido de ter visto ela lutando pela vida dela e tal. E ele também se sentiu muito atraído por ela. Não conseguiu deixar ela morrer lá na floresta, mordeu ela. Só que o que me consola com relação a isso é que, mais pra frente, ele mesmo fala que a garota estava à beira da morte, não havia ninguém da sua espécie por perto para salvá-la. Se eu a marcasse, meu DNA iria se misturar ao dela e ajudá-la a se curar da beira da morte. Se apenas observasse, veria a linda humana morrer bem na minha frente. Tem um motivo para isso acontecer, sabe? Não foi assim, ai meu Deus, ele simplesmente marcou ela para ser, sei lá, parceira dele por nada. Ele marcou para salvar a vida dela. Não que ele também não estivesse sendo um pouquinho egoísta ao fazer isso, mas o que me consola também é que mais pra frente ele fala que ele não fez isso, que ele sabe que isso não devia ter sido feito daquela forma, que ele preferia 1000 vezes marcar ela, né, no caso, ter essa troca de DNA, com ela 100% consciente e sabendo de tudo. É meio que um dilema. Ai meu Deus, eu ia deixar ela morrer, aí eu marquei ela, ela sobreviveu, mas eu fiz isso sem ela saber. E aí fica nesse impasse. Eu achei interessante porque a autora não trouxe isso como uma verdade absoluta, tipo, tá tudo bem ele fazer isso sem ela estar consciente. Não, ela traz essa discussão, não tá legal, não foi legal isso, mas era pra salvar a vida dela. Aí beleza, só que o que acontece? Ele prende ela lá. Ele salva ela, leva ela pro ninho dele, né, que é tipo uma caverna assim que ele vive, e aí ele prende ela lá. E aí que é o ponto, até agora não tem uma justificativa muito boa pra ele estar prendendo ela lá. Além do fato dela ser parceira dele e dele estar cuidando dos ferimentos dela depois do acidente de carro. Então a gente fica meio assim, essa coisa da síndrome de Estocolmo, né? Ela vai ficar lá e vai se apaixonar por ele. Por quê? O que vai ser a liga aí desse relacionamento? E é o que tá me deixando um pouco assim. Por mais que ele esteja tratando ela muito bem, com todo respeito, com todo carinho, nananã, tem o fato dela estar presa, dela não ter o livre arbítrio dela. Ela não pode tomar as decisões de ir e vir. Eles vão realmente ficar juntos porque ela vai se apaixonar por ele ou porque tem um monte de coisa aí influenciando. O que foi o ponto agora nesse 46% que eu não gostei? Ela tenta fugir, não dá certo, o cara leva ela de volta pro ninho. É a primeira vez, inclusive, quando ela tá tentando fugir e ele encontra ela, é a primeira vez que ela vê realmente ele e vê que ele é metade aranha. E aí eles não tem nenhuma conversa, assim, pra ele explicar pra ela o que tá acontecendo. Ele não explicou sobre o negócio da parceria, que ele, pelo fato dele ter mordido ela, ele não explicou nada pra ela. Ela tá completamente no escuro sobre quem são essas pessoas, quem é esse povo, que floresta é essa, o que ela tá fazendo lá. Ela não tá sabendo de nada, gente. Nada ainda. Mas mesmo assim, eles voltam lá pro ninho, ela tenta fugir, se joga dentro de um rio assim que tem passando lá dentro da caverna e ela quase se afoga. Ele salva ela e nesse momento a gente tem a primeira cena hot deles. Oh, gente, eu fiquei tão triste porque tava indo tão bem, eu tava gostando da construção e tal. Sabe, tava tudo fazendo sentido dentro desse universo. Tirando essa coisa assim, por que ele tá mantendo ela lá? Tem uns detalhezinhos que a gente meio que suspende assim a descrença e fala, tá bom, tá legal a história. Mas essa primeira vez dele, gente, me pegou muito. Muito. Porque foi justamente depois dela ter tentado fugir 2 vezes. Na primeira vez ele pegou e arrastou ela de volta. Na segunda vez ela tava morrendo afogada. Ela tava literalmente morrendo afogada. O cara salvou ela. E aí esse momento é o momento que a autora escolhe pra botar a cena hot. Que pra mim não faz sentido. Ela queria mesmo isso? Ou é esse laço de parceria? Não é laço de parceria, né? Essa parceria deles que tá
mexendo com os hormônios, com a cabeça dela, porque é uma mudança, ela tá com DNA de Araki dentro do corpo dela e tal. Isso que me tirou completamente da cena, porque eu fiquei o tempo todo, não tá na hora. Seria muito mais legal, gente, muito mais legal, se ela tivesse ficado lá, conversado com ele, pedido explicações e ele tivesse explicado quem são os Arakis, por que eles vivem lá. Por quê? Porque eu acho que faz muito mais sentido ela tá ciente de tudo e mesmo assim escolher ter essa relação com ele. E aí sim eu estaria muito mais tranquila e falar, não, foi porque ela quis. Gente, outra coisa antes de eu continuar. Tava lendo aqui as minhas anotações, tem outra coisa que eu lembrei. Durante a cena hot, parece que a personalidade do cara muda completamente. Porque eu fiquei, gente, como assim? Não parece o mesmo cara que tava falando com tanto carinho sobre ela, que tava tão preocupado com ela, com a saúde dela. Só que aí na hora da relação, ele fala umas coisas pra ela que super possessiva, assim, sabe? Por exemplo, ele tava falando algumas regras pra ela, né, lá dentro do ninho dele. Segunda regra, dentro da minha teia, você não passa de propriedade. Aqui, você é minha, de corpo e alma. E aí, ele rasga o vestido dela. Aí ela fala, pronto, agora eu não tenho mais nem roupa pra vestir. Aí ele, vai andar nua dentro do nosso ninho e a única coisa que vai cobri-la... Não vou nem ler isso aqui. Vamos continuar, gente. Hoje é um novo dia, domingo. Eu terminei o livro ontem, só que eu terminei já era de noite, aí eu preferi vir hoje comentar com vocês aí o que eu achei. Esse livro, ele não é muito grande, ele tem acho que 230 páginas, então ele é um livro relativamente curto e que ele tentou, nessas 230 páginas, construir uma história bastante complexa, eu diria. Porque envolve a construção, né, a apresentação pra gente de uma espécie completamente nova, que são esses Arakis, que são metade humano, metade aranha. A autora, ela tinha um trabalho muito complicado de explicar essa nova espécie pra gente, como que é a sociedade deles, como eles se organizam, por que eles não gostam dos humanos, o que aconteceu no passado. Além disso, esse livro é um livro de romance, então ela tinha que construir um romance entre uma humana e um Araki. Isso tudo em 230 páginas. Só que essa construção de romance era também muito complexa, porque o Araki salvou a vida da menina, marcando ela, então ele transferiu parte do DNA dele para ela, sem o consentimento dela. Também ela foi mantida em cativeiro, e aí a autora ela tinha que desenvolver esse romance aí entre duas espécies que a menina nem sabia que esses Arakis existiam, então ela estava conhecendo essa espécie pela primeira vez, e o cara ele tinha, né, um histórico com os humanos de muito ódio, porque justamente ele foi preso e foi usado como animal de laboratório. E aí, eu acho que o primeiro ato, assim, do livro foi muito bom mesmo, assim. Eu tava super envolvida, nossa, esse livro vai ser muito bom, tem tudo pra ser muito legal, essa construção aí, a sociedade dos Arakis estava bem descrita, A partir disso, começa a desandar. Eu vou dizer assim. Por que pra mim começou a desandar? Primeiro que teve aquela cena o primeiro hot deles, que pra mim não devia ter sido ali. E depois daquilo, gente, foi acontecendo outras coisas e a autora, ela meio que... Eu senti, assim, que ela deixou de lado o desenvolvimento dos dois ali, se conhecendo e querendo saber mais sobre a vida um do outro. Ele explicar pra ela tudo que tava acontecendo, que ele tinha marcado ela. Ele foi explicar, gente, realmente pra ela só lá no final do livro. Quando ela já tava apaixonada, já tinha aceitado ele e tal. E aí antes, eles têm a primeira relação deles, e aí depois começam a acontecer outras coisas. Os humanos chegam lá, os humanos raptam ela, né, capturam ela, junto com outro Araki criança, tipo de uns 9 anos, e aí a gente tem essa parte, e aí o Aracne, ele vai atrás dela pra salvar ela, nananã. Inicialmente ela não é aceita lá dentro da sociedade, justamente por ela ser humana. Gente, vão acontecendo várias outras coisas que não dizem respeito especificamente a relação deles, a se conhecer, a ela aceitar o quão diferente o Aracne é e ele aceitar que ele tá realmente apaixonado por uma humana. O relacionamento mesmo, que é o foco da história, ele acabou ficando um pouco em segundo plano e no final, ai, deu tudo certo, tamo bem, tamo junto, nananana, e é isso. Aí tem a questão também dele ter mantido ela lá
em cativeiro, depois dele ter salvado a vida dela. A gente tem uma explicação pra isso, mas mesmo assim foi uma coisa meio assim, esquece, sabe? Qual que é a conclusão que eu cheguei, né? Ele manteve ela lá porque os Arax, depois que eles marcam uma mulher, né, uma fêmea da mesma espécie deles, eles não conseguem mais marcar nenhuma outra na vida, assim. Então a vida inteira deles, eles só vão ter uma parceira e ela é a única com quem ele vai conseguir se reproduzir e gerar descendentes que sejam viáveis, né, que sejam saudáveis. O Arachne, ele marcou a Ruby sem ela saber. Só que corria o risco dela não aceitar ele. Se ela não aceitasse ele, ele jamais teria descendentes, teria filhos na vida. Então, ele manteve ela lá porque ele queria tentar conquistar ela, contar a verdade pra ela, tentar conquistar ela e convencer ela a ficar com ele. Mas isso não é discutido, assim. Em nenhum momento tem uma conversa entre eles dois pra ele explicar pra ela, mesmo depois dela ter aceitado ele, eles já estarem bem, nananã. Não tem essa conversa do tipo, olha, se você não quiser ficar comigo, tá tudo bem. Eu fiz isso pra te salvar. Ele não fala isso em nenhum momento. Chega no final, eles vão ter a bênção do chefe lá dos Arax. Só aí o Arachne explica pra Ruby o significado mesmo dessa união, dessa marcação de parceria. Então não teve essa conversa entre os dois, sabe? E eu queria muito que eles tivessem conversado sobre isso, porque eu acho que esse era o ponto principal, assim, pra tudo ficar em pratos limpos, porque ele manteve ela lá pra tentar conquistar ela. E no final ele conseguiu isso, mas em nenhum momento ele deixa claro pra ela que esse era o objetivo dele desde o começo. Ela simplesmente aceita, não fui prisioneira, mas tá tudo bem. No final eu me apaixonei por ele. Enfim, gente, questões, sabe? Tô trazendo aqui pra vocês o que eu pensei basicamente durante o livro. E foi isso, gente. 2,5. Foi um livro que eu gostei, assim, de ter lido. Foi diferente do livro do Orc, por exemplo, que eu realmente não gostei, sabe? Não gostei, assim, de quase nada, basicamente. Esse eu consegui me divertir muito mais, curtir muito mais, foi uma leitura muito mais legal. Então esse foi o livro que eu queria ler durante esse vlog, né? Arachne, finalizado. Aguardem cenas dos próximos capítulos, vamos ver aí qual que vai ser o próximo livro que eu vou ler, dos livros que eu peguei no Exploda Seu Kindle. E é isso, gente. Até o próximo vlog. Aguardem. Tchau.